Como organizar um arquivo no âmbito do SINAI? O que é o SINAI? SINAI é o Sistema Nacional de Arquivos do Estado, isto é, conjunto integrado e articulado de arquivos dos órgãos e instituições do Estado. Quais são os objetivos do SINAI? São objetivos do SINAI classificar os documentos por assunto, recuperar de forma célere os antecedentes, preservar a memória institucional, proteger os documentos revestidos de valor histórico e científico, facilitar o acesso à informação e respeitar as normas de sigilo da informação. Como são geridos os documentos no âmbito do SINAI? Os documentos são classificados, avaliados, arquivados ou eliminados de acordo com os seguintes instrumentos. Primeiro, planos de classificação das atividades meio e atividades fim. Segundo, tabelas de temporalidade das atividades meio e atividades fim. E, finalmente, classificadores de informações classificadas das atividades meio e atividades fim. E o que é o plano de classificação das atividades meio e atividades fim? É um instrumento para classificar documentos produzidos e recebidos nos órgãos e instituições do Estado. Atividades meio são as atividades comuns da administração pública, tais como finanças, recursos humanos, patrimônio, entre outras. As atividades fim são atividades específicas de cada setor, como, por exemplo, a saúde, obras públicas, a agricultura, entre outras. De acordo com o SINAI, devemos classificar os documentos por assunto. Por que classificar os documentos por assunto? Agrupar os documentos sobre o mesmo assunto facilita as tarefas arquivísticas e a sua recuperação. Note que os documentos não devem ser arquivados por espécie, como, por exemplo, atas, ofícios ou notas, mas sim por assunto. Existem outros métodos auxiliares de arquivo que podem facilitar a localização dos documentos. Por exemplo, a organização por zonas geográficas ou por ordem cronológica. E para que serve a tabela de temporalidade das atividades meio e das atividades fim? A tabela serve para definir os prazos de guarda, destinação e avaliação de documentos. Prazo de guarda é o tempo necessário para arquivar documentos na fase corrente e intermediária antes de seguirem para o destino final, que pode ser a eliminação ou o arquivo permanente. E a avaliação dos documentos é feita pela CAD, que é a Comissão de Avaliação de Documentos de cada setor. Quais são as fases dos arquivos de acordo com a sua frequência de uso? De acordo com a frequência de uso, os arquivos têm 3 fases. Primeira, arquivo corrente para os documentos de uso frequente. Segunda, arquivo intermediário para os documentos com menos frequência de uso. E terceira, arquivo permanente para os documentos que já cumpriram a sua finalidade e que são conservados e preservados em virtude do seu valor histórico e científico. O que é o classificador de informação classificada das atividades meio e atividades fim? É um instrumento que visa garantir o sigilo da informação. Esta informação pode ser classificada em 4 graus. Primeiro grau,
segredo do Estado, se a sua divulgação colocar em causa a unidade nacional, a integridade, segurança interna e externa. Segundo grau, informação secreta, se a sua divulgação resultar em consequências graves para o país. Terceiro grau, informação confidencial, se a sua divulgação for prejudicial aos interesses do país. E, finalmente, informação restrita, se a sua divulgação for desfavorável aos interesses do país. Quais são as principais vantagens da organização de arquivos no âmbito do SINAI? As principais vantagens são rápida localização dos documentos ou antecedentes, menos pessoas envolvidas na busca de antecedentes, fundamentação na tomada de decisões, redução do tempo de espera da resposta, desencoraja a prática de atos de corrupção, acesso célere à informação e redução de custos na gestão de arquivos. Nota: documentos e arquivos bem organizados promovem espaços físicos também organizados e aprazíveis, afastando assim as pragas e os roedores. Caro funcionário e agente de Estado, organize o arquivo da sua instituição, contribua para a preservação da memória institucional e assegure o acesso célere à informação.